Olá, nesta aula vou apresentar 4 passos simples para superar o medo paralisante. O medo pode ser o maior castrador da nossa vida, impedindo-nos de realizarmos alguns dos nossos sonhos. Mas o medo pode também ser um enorme propulsor, impulsionador e protetor. A forma como interpretamos a sensação de medo, conjuntamente com a avaliação situacional desencadeadora desse mesmo medo, é que nos pode conduzir para uma solução benéfica ou catastrófica. Na atualidade, o sentimento de medo é subjetivo. Sentimos mais medo construído por nós mesmos do que propriamente vindo de uma ameaça externa concreta. Podemos sentir medo de perder o emprego, de perder o relacionamento, de fazer má figura, de não correspondermos às expectativas dos outros, de chumbar no exame, de falhar, entre outros. Todos os medos deste género podem tornar-se num tormento nas nossas vidas e condicionar-nos a forma como levamos a própria vida. Podemos passar a sentir-nos inseguros e, com isso, abandonar grande parte dos nossos sonhos e objetivos. A boa notícia é que existem estratégias para lidar com o medo de maneira eficaz e com resultados bastante satisfatórios. Antes de passar às estratégias propriamente ditas, primeiro verifique se o medo está paralisando as suas ações. Se você sente que o medo está sufocando os seus sonhos, responda às questões seguintes. Você tem medo do fracasso? Tem medo do que as pessoas pensam acerca de você ou que pareça estúpido? Você tem medo de avançar devido a preocupações financeiras? Pensar nas tarefas que tem de realizar para ir ao encontro do seu sonho faz com que se sinta cansado, deprimido ou derrotado? Você prefere o conforto de jogar pelo seguro? Bem, todos nós sentimos alguns destes medos. Em algum momento da nossa vida, provavelmente, todos enfrentamos um ou dois dos medos referenciados. Mas, se você respondeu sim à maioria das questões anteriores, o medo provavelmente está a sufocar os seus sonhos e a sua vida. Em seguida, apresento alguns passos que podem ajudá-lo a enfrentar e a lidar com os seus medos. Passo 1. Identificar o medo. Tente identificar em que situações sente medo. Que assuntos, estímulos, desafios, objetivos, tarefas, sonhos fazem disparar o seu sentimento de medo? São as expectativas dos outros? É a sua autoestima e autoconfiança diminuídas? É a sua autocrítica negativa? É o medo de fazer má figura? É o medo do fracasso? É a ausência de habilidades e capacidades? Tente perceber exatamente a fonte ou as fontes ou os alvos dos seus medos. Passo 2. Avaliar se o medo é real. Olhe para os fatos e evidências existentes. Existe uma base concreta que justifica o seu medo ou ele é construído apenas em suposições suas? É externo ou interno? Por exemplo, temer a perda de dinheiro ou sofrer uma lesão é um medo válido e real. Você tem que avaliar muito bem os fatos e decidir se está devidamente preparado para se propor àquilo que pretende realizar. Aquilo que você teme é interno? É apenas criado na sua mente? É desencadeado por fatores pessoais e intrínsecos, gerando sentimentos e pensamentos ilusórios? Por certo, esse medo é sentido como real, mas provavelmente baseado em pressupostos irracionais e distorções do pensamento. Mas se esse medo não é externo a você, então não representa uma ameaça real, exceto na paralisia das ações que o afastam da realização dos seus sonhos e objetivos. O passo 3 é exposição ao medo. Você não pode deixar de sentir medo, pelo menos em algumas situações críticas. Todos estamos geneticamente preparados para sentir medo e isso é-nos útil ao longo da nossa vida. O que importa você aprender é a lidar com o medo e também a não criar o seu próprio medo, quando este não se justifica. Mas, quando o seu medo irracional e ilusório dispara, caso você pretenda resolver o incómodo gerado,
tem que enfrentá-lo e expor-se a ele. As pessoas que têm medo de falar em público, para aprenderem a lidar com esse incómodo, têm pouco a pouco que expor-se a ele. Claro, existem outros passos a dar ao longo do caminho da extinção do seu medo irracional, mas se nunca o enfrentar, nunca irá criar a oportunidade de submeter-se à experiência que permite ultrapassar aquilo que teme. O passo 4 é construir um plano. As pessoas que acreditam determinadamente que conseguem realizar os seus sonhos são aquelas que meticulosamente planejam e preparam uma estratégia para o êxito. Quando você enfrenta os seus medos, fica mais fácil executar aquilo que planejou. Isso é geralmente mais confortável do que viver condicionado pelo medo. Se você se decidir a enfrentar o seu medo, deve fazê-lo o melhor preparado possível, idealizando um plano. Ao ocupar-se da construção do seu plano, este processo só por si permite que você fique mais confiante na hora de colocá-lo em prática, aumentando a probabilidade de você ser bem-sucedido na superação dos seus medos e, consequentemente, na realização dos seus sonhos e objetivos. Você tem que pensar positivo, você tem que preparar-se, você tem que tomar uma atitude positiva se quer enfrentar e lidar de forma satisfatória com o medo. É isso que você tem que fazer.